Vasco você não precisa mais falar. Não vou falar. Olha aí, o Botafogo se posicionou após uma campanha nacional contra o gramado sintético. Na verdade, grandes jogadores, né, do futebol brasileiro, o Neymar, Thiago Silva, Coutinho, o Lucas do São Paulo, eles fizeram uma publicação até padronizada, né, contra o gramado sintético. O clube reiterou a qualidade do gramado do estádio Newton Santos e os testes que já foram realizados no campo. Como eu disse, jogadores como Neymar, o Gerson, o Gabigol, o Dudu aderiram a essa campanha Arrascaeta aí. também. O Arrascaeta contra o gramado sintético. Essa é a nota do Botafogo. Dentro dela, ela é muito grande, até interessante. Quem quiser, entra nas páginas lá do Botafogo para ler. Dentro da nota, o Botafogo primeiro diz que é aprovado pela FIFA, quer dizer, não está fazendo nada fora da lei, né? E que ele não se debruça no gramado sintético para vencer suas partidas em casa e assim conseguir ser campeão do Brasileiro da Libertadores, já que foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, ou seja, longe também de sua casa, também performava bem. Então esse é um outro ponto que traz na nota o Botafogo. E fala também, Pedrosa, sobre as lesões, que o Botafogo foi o time que mais jogou partidas no futebol mundial, 75 jogos, e foi um dos que menos sofreu lesão na temporada. Ou seja, as pessoas associam muito o sintético à lesão, lembrando que não tem estudos científicos, grandes estudos que provam que o gramado sintético traz lesão, pode ter o relato de jogadores que não se sentem bem, que não gostam. Que falam também. Alguns médicos, mas a gente está falando de estudos científicos. O médico do Flamengo, ele fez uma postagem nas redes sociais. O que ele falou? Ele falou sobre desvantagens da grama sintética, mas já que você mencionou o assunto lesão, ele falou, ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões, porém é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética, as lesões ligamentares são mais presentes, como relata esse estudo abaixo da Major League Soccer, que é lá então, de fora. aí quando a gente fala na área da saúde, né, de estudos científicos, a gente tem que ter uma amostra, um estudo em que você faz uma análise e você consegue comprovar uma coisa. É muito além do que você relata no seu dia a dia, né? Mas a gente também tem que escutar, obviamente, o relato dos personagens que fazem o jogo acontecer, que são os jogadores. Sim. Então é um debate muito amplo e muito franco também. Botafogo, como tem o seu gramado sintético, se posicionou, eu achei bem bacana a nota. E os jogadores que não gostam do sintético também estão se posicionando. E vai virar uma conversa onde eu acho que está faltando mais um elemento aí, Pedrosa, para a gente debater. Legal o gramado natural. Eu acho que todo mundo prefere. Eu acho que talvez até o Botafogo prefere, mas não conseguia cuidar. Não é só uma escolha sua, é uma questão de tempo, né, de temperatura, de questões climáticas, calendário brasileiro. Investimento. Mas, Pedrosa, a gente também tem que falar dos gramados naturais que são péssimos e horrorosos, até se você falar de lesão, né? E de tudo, espetáculo. Eu vou usar a nossa pergunta da enquete. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Não, mas eu sou menos a favor ainda dos gramados esburacados. Então, assim, o problema, na minha visão, o ataque dos jogadores não deveria ser ao gramado sintético apenas. Porque se tirar o gramado sintético do Botafogo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras, o futebol brasileiro vai continuar com a maioria dos campos esburacados. A gente tem aqui no futebol brasileiro de Série A, que deveria ser padronizado, deveria ter punição para os clubes que não conseguem cuidar do próprio gramado, deveria ter punição tanto esportiva quanto financeira também. A gente tem aqui pouquíssimos clubes que conseguem cuidar do seu gramado. A gente lembra Corinthians, Internacional, o Vasco, por mais que muita gente deboche, o gramado de São Januário é ótimo há muito tempo. E natural, né? E natural. Porque o Santos, Corinthians não tem híbrido, não? É 10% híbrido então apenas. O Santos e o Red Bull Bragantino são os times que a gente tem aí padrão, que eles estão sempre bem, realmente, isso estou falando de Série A. Agora, se você for colocar as outras equipes que são gigantes, como Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Ceará, Fortaleza, Sport, o Grêmio, que agora está tentando melhorar a arena do Grêmio, entre tantos outros, a maioria dos gramados é mal cuidado, é esburacado, é prejudicial ao atleta também. Então, antes de reclamar do gramado sintético, eu acho que os jogadores eles deveriam reclamar principalmente dos gramados naturais que não são bem cuidados. E eu entendo completamente o argumento deles no sentido de, não é nem na lesão, que claramente no que eu pesquisei não tem comprovação científica sobre as lesões. É muito mais no estilo de jogo. Se eles estão reclamando do estilo de jogo que no sintético muda, eu apoio eles completamente, porque eles são os atores do principal espetáculo que a gente gosta, é o futebol. Agora, em
relação aos gramados esburacados, eu acho que a campanha deveria ser essa. Contra gramado ruim. Não só gramado sintético, é contra gramado ruim. E no futebol brasileiro tem aos montes. Vênia Casagrande. Bom, vamos lá. Eu não sou contra nem a favor. Eu acho que eu não tenho capacidade porque eu não sou atleta. Eu acho que o debate ele precisa existir. Porque muita gente que é a favor da grama sintética fala, não, a gente não tem que ouvir os atletas. Por que não? A gente vive falando que os atletas são bipolados, que eles nunca se posicionam em relação a nada. E a gente vê, por exemplo, um Neymar se posicionar, que é algo raro, inclusive. Inclusive, segundo uma matéria do UOL, foi o Neymar, o Lucas e o Thiago Silva que começaram essa campanha. Então, eu acho que o debate ele precisa existir, não pode ficar de uma maneira muito fria. E a CBF precisa se posicionar em relação a isso. E quando eu digo se posicionar, é a CBF comandar um debate amplo, porque a gente precisa entender por que os atletas são contra. Na nota deles, eles não falam sobre lesões. Em nenhum momento eles usam esse argumento. Mas eu gostaria de ouvi-los o porquê eles são contra a grama sintética. Eu conversei com alguns jogadores que se manifestaram. E todos falam assim, Vene, eu não gosto porque o esporte é diferente, porque eu sinto muitas dores, porque não tem como praticar o futebol. E eu acho que tem que ter a padronização. Chegar à CBF, chegar a conversar com os clubes, com os atletas e buscar um entendimento melhor. Não dá para simplesmente a gente ser contra ou a favor pelo clubismo, porque o meu clube tem grama sintética, então eu sou a favor. Então, se o seu clube não tiver grama sintética, você vai ser contra. Não, a gente precisa entender os artistas do espetáculo, que são os atletas. E se eles se posicionaram, é importante a gente ouvi-los. Eu acho que isso aí é apenas um começo de um debate que vai ser muito amplo. Até porque se proibir grama sintética, você vai virar para o Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, ou tira a grama sintética no dia seguinte? Não, pô. Você tem que dar um tempo para eles também se programarem em relação a isso. Muito bem, tá aí. Você pode votar também lá no nosso Twitter, tem uma enquete, é só ir lá e votar. Você aí, ó, você pediu e o dono atendeu, tá prorrogada a promoção Verão em Dobro das Óticas do Bem. É para proteger seus olhos do sol que tá castigando a gente. No meio de novidade na preparação para a partida contra o Maricá. Roda VT. A semana do Flamengo começou tranquila e com novidades. Ayrton Lucas voltou a treinar e tem chance de retornar ao time contra o Maricá. Ele sentiu dores no joelho esquerdo após sofrer um trauma contra o Fluminense e não jogou contra o Botafogo e Vasco. Quem também retorna à equipe, o capitão Gerson, após cumprir suspensão no Clássico. Já classificado para a semifinal e com mudança de horário na partida, a tendência é que Felipe Luiz use o jogo para rodar o elenco. Nos clássicos, o técnico escalou times diferentes e venceu 3, empatando apenas com o Fluminense, única equipe que Felipe Luiz ainda não conseguiu vencer na sua gestão. Mas nada ainda que preocupe o Flamengo, que está a um jogo de conquistar a Guanabara. Líder do Carioca, Felipe Luiz está aproveitando o estadual para preparar o time para os desafios ao longo da temporada. Ô, Vene Casagrande, nessa novela do Lohan, ele deve retornar ao Sub-20 do Flamengo. O que está acontecendo? Não é nem retornar ao Sub-20, ele já estava no Sub-20, né? Antes dessa negociação, essa novela envolvendo o CSKA. Lembrando que em cima da hora o negócio não foi feito, chegou aí para o aeroporto, mas em cima da hora o CSKA desistiu da contratação, cada um alega uma coisa. Independentemente disso, para mim, quem sai perdendo é o próprio jogador. Porque o jogador ele estava na expectativa de atuar por um clube europeu, ele já tinha topado tudo e agora retorna ao Flamengo e ele nem vai ter oportunidade de disputar uma das principais competições do Sub-20, que é a Libertadores, que vai começar agora em março. E ele não foi inscrito por uma questão técnica, porque na ocasião, quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, ele estava muito próximo de ir para o CSKA. Então o Flamengo entendeu que não tinha por que inscrever o Lohan. E você não pode substituir como é na Libertadores profissional. Você só pode substituir nessa Libertadores Sub-20 em caso de lesão e 48 horas antes do primeiro jogo na competição. Então, teoricamente, para o Lohan ser inscrito, alguém tem que se machucar. E, obviamente, ninguém vai torcer para nenhum jogador se machucar. E o planejamento do Flamengo não é nem ficar com o Lohan. O planejamento do Flamengo é negociar esse jogador. Inclusive, o José Boto, que tem uma ótima entrada lá no Estoril de Portugal, conseguiu uma proposta de empréstimo sem valor de compra fixado, mas na ocasião nem o jogador, nem os empresários do atleta manifestaram o desejo de ir para lá. Então, de fato, o Lohan, digamos assim, vai ficar ali no Flamengo. Mas a ideia do Flamengo é negociá-lo ainda nessa janela de transferência.